Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu queria falar sobre as motos da Indochina. Bem, eu tenho várias razões para falar sobre essas tais de motos da Indochina. A Indochina é uma região na Ásia formada pelo Vietnã, Laos e Camboja. E, bem, primeiro, o meu primeiro interesse é porque tem o Vietnã no meio, e o Vietnã é um dos países que mais tem motos no mundo. Para vocês terem uma ideia, existe uma moto para cada 2 pessoas lá. No caso do Brasil, que a gente acha que tem moto pra caramba, é uma moto para cada 9 pessoas. Então, para ver como tudo quanto é lugar ali tem moto. Outra razão é porque, recentemente, eu fui para São Paulo, e lá eu conheci um restaurante bem legal chamado Banh Mi Vietnã, que é um restaurante bem simples aparentemente, né? O lugar é simples, mas a comida é muito bem feitinha e que tenta passar pra gente a experiência do que é comer uma comida de rua lá do Vietnã. Banh Mi é o sanduíche deles e o lugar é legal porque as paredes são decoradas com os textos explicando quais são os ingredientes usados em cada prato. Então, achei muito legal. E a terceira razão, a primeira de todas, provavelmente, é que eu li recentemente esse livro daqui, que é um livro da Antônia Bolingbroke Kent, que fala sobre uma viagem que ela fez por essa região da Indochina de moto. E ela fala aqui, né, que ela fez uma viagem de moto por uma tal de trilha Ho Chi Minh. Essa trilha Ho Chi Minh é o seguinte: o Vietnã ele é um país comprido, né? E cercado, né, assim, por um lado ele tem o mar e do outro lado ele tem o Laos em cima e o Camboja embaixo. Então, muitas dessas guerras que aconteceram no Vietnã aconteceram do norte contra o sul e as tropas não conseguiam caminhar exatamente pelo Vietnã. Então elas iam por esses 2 países. Primeiro porque eram fora do Vietnã e segundo porque existe uma cordilheira ali separando os dois e é uma região mais ou menos protegida, com matas, florestas, cavernas, então ficava fácil. Então essa trilha Ho Chi Minh é uma trilha exatamente que passa pelo lado do Vietnã, nesses países Laos e Camboja, por isso que esses 3 países são tão importantes, né? Ela faz uma viagem de 3.000 quilômetros por essa tal trilha, e ali ela vai conhecendo as pessoas, né? Ela conhece o Vietnã moderno, que é um Vietnã que está sendo reconstruído, com muitas estradas, desmatamentos, e o Laos e o Camboja, que são países mais pobres e países menos populosos. Ela vai conhecendo também as comunidades por ali, conhecendo as pessoas, e um dos dramas que existe por ali é que ainda existem muitas bombas que foram lançadas pelos americanos que não explodiram e tem o risco de explodir, então tem todo o trabalho de tirar isso daí das matas, tal. A moto que ela escolhe para fazer a viagem é uma Honda Super Cub. Essa é a moto mais vendida da história do mundo, o veículo mais vendido, né? Já foram produzidas 100 milhões de unidades. É uma moto de baixa cilindrada, uma motoneta, né, que você anda sentado. Não é muito comum aqui no Brasil, já teve uma época, mas ela é muito comum na Ásia. Ela pintou de cor-de-rosa para ser diferente, mas mas é uma moto dessas daí. Ela escolheu a moto por ser muito conhecida e por ser muito fácil de pilotar e de consertar, então qualquer quebra as pessoas podiam ajudar por ali, e também para se aproximar culturalmente das motos que as pessoas andavam no local, né? Ela conta bastante aqui a história dessa Segunda Guerra da Indochina, que é a guerra, né, que vai de 55 até 75, a guerra do Vietnã do Norte, tentando expulsar os americanos do Vietnã do Sul, e o papel dessa tal trilha Ho Chi Minh por onde ela passeia. Bem, contar um pouquinho a história do Vietnã, né? O Vietnã ele é colonizado pela França de meados do século XIX até o começo da Segunda Guerra Mundial. Daí é invadido pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão perde a guerra e, na retomada, o Vietnã tem interesse em se unificar e ficar independente, e a França meio que força a barra da ONU para retomar a sua colônia. Só que o Vietnã do Norte, liderado por esse tal de Ho Chi Minh, que dá o nome da trilha, ele não permite, ele não quer isso. E daí começa essa primeira guerra da Indochina, que é a guerra para expulsar os franceses do Vietnã. Depois, em 1955, os franceses saem, só que entram os americanos apoiando o sul do Vietnã, porque os americanos não querem que
o Vietnã seja dominado pelos comunistas da União Soviética e da China, e daí começa o que nós chamamos aqui, né, de Guerra do Vietnã, mas lá é conhecido como Segunda Guerra da Indochina. Primeira Guerra da Indochina, então, é Vietnã do Norte contra os franceses, e a Segunda Guerra da Indochina é o Vietnã do Norte contra os americanos que estavam no Sul. Existem alguns livros que falam um pouco sobre esses vários momentos do Vietnã. Um deles é esse daqui, que é o Americano Tranquilo, e que me interessa primeiro porque tem uma bicicleta na capa. Esse livro aqui é do Graham Greene e se passa em 1952, então nesse momento ainda que existia a guerra do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, dominado pelos franceses, né? Bem, duas cidades importantes do Vietnã são Hanoi, que fica no norte, e Saigon, que fica no sul. Saigon, depois, hoje em dia, é chamada de Ho Chi Minh City, né? A cidade do Ho Chi Minh, mas antigamente era chamada de Saigon. E esse livro conta a história de um correspondente de guerra inglês que está por ali para cobrir a guerra, e é muito interessante, né? O livro chama O Americano Tranquilo porque tem um espião americano que todo mundo acha que é meio bobão, meio idealista, e nesse idealismo dele ele faz coisas que causam muita destruição e dor para os outros, e é meio que antever o papel dos americanos depois na Segunda Guerra da Indochina, quando eles começam a destruir tudo por lá. A história também tem uma história romântica no meio, né? Tanto o correspondente inglês, que é mais velho, quanto esse americano tranquilo, que é mais novo, os dois disputam o amor de uma mulher, de uma moça muito bonita ali do Vietnã, né? Bem, e antever. As bicicletas aparecem muito como rickshaws, que são aqueles táxis, né, que são a pedal. Então eles andam uma cidade toda de rickshaw, e também uma curiosidade é que as bicicletas são usadas pelos americanos como veículos de terrorismo. Os americanos colocam bombas explosivos, né, de plástico nas bicicletas, explodem elas em alguns lugares para tentar colocar a culpa nos comunistas, né? Bem, outra história da região do Laos, não bem do Vietnã, é esse daqui, que é um livro que se passa, né, escrito em 2004, mas se passa baseado nos diários desse Franklin Huffman, que ele era um jovem americano que foi na década de 50, então também durante o final da Primeira Guerra da Indochina, né, mas a guerra ainda não estava muito forte contra os Estados Unidos, e ele conta como que era ir para um país que ele não conhecia, ali por perto, que era a Tailândia. Ele passou um tempo no Laos também. O interessante aqui para a gente, além dessa experiência cultural que ele mostra, é que ele volta uma parte de moto de lá. Então ele faz o Laos, Tailândia, Mianmar, que é ali perto, e até a Índia de moto, e conta como que era a experiência de andar de moto por ali. Ele vai com uma BMW. Outros livros que falam sobre motos e Vietnã e Camboja e tal, que eu já mostrei outro dia por aqui, são esse daqui, que é um livro de fotografia de 2005 do Hans Kemp, que é Bikes of Burden, que seria mais ou menos motos de carga, né, parecendo como se fosse fazendo uma jogada com bestas de carga, e mostra, né, é uma homenagem à inteligência do povo do Vietnã, que consegue, usando essas motos, que são veículos simples, consegue levar de tudo, né, eles levam armários, coco, animais, gelo, para tudo quanto é lugar, e em formações assim seguras, né? Eles conseguem equilibrar tudo aquilo ali, e aparentemente sem acidentes, segundo ele, e de uma forma muito bonita, né? E um outro livro dele também, de 2010, que é o Carrying Cambodia, que daí, obviamente, é sobre o Camboja, e tem bastante moto, mas aqui ele fala um pouco também de outros veículos, dos rickshaws, bicicletas, tratores, todos os veículos que são usados no transporte do Camboja. Bem, voltando ao Vietnã, um momento importante é quando os Estados Unidos perdem a guerra em 75, e daí o comunismo, o norte, né, liderado pelo Ho Chi Minh, não mais, ele já tinha morrido, né, mas pelo exército do norte, consegue controlar todo o Vietnã, toma Saigon e unifica o Vietnã, num país comunista. Nesse momento, muitas pessoas do sul, né, que apoiavam os Estados Unidos, tiveram que fugir. Então, esse livro aqui, por exemplo, Catfish in Mandala, conta a história desse Andrew Phan, que ele era novinho ainda. Ele teve que sair com a família, fugir do Vietnã, na parte do sul, e ir para os Estados Unidos. Então, quase morreu afogado no barco, passou um ano num campo de refugiados, foi para os Estados Unidos, e ele mostra como é difícil ser aceito numa outra cultura, nos Estados Unidos, né? E daí, com isso, ele pega uma bicicleta,
anda pelos Estados Unidos, Japão e volta para o Vietnã, agora mais velho, com 30 anos, para tentar encontrar suas raízes. Só que no Vietnã também ele descobre que ele não é muito bem aceito. Então é um livro, né, muito legal, mas muito emotivo e dramático, porque em nenhum lugar ele é muito bem aceito, mas por outro lado ele se aceita. Então acho que esse é o caminho, né? Ele não é aceito muito bem nem pelos americanos, nem pelos vietnamitas que ficaram, mas ele se aceita como uma pessoa do mundo e que tem que conviver com isso. Então, e é legal que a bicicleta é usada como metáfora, né? Assim, a dificuldade que ele tem ao andar de bicicleta por esses lugares é uma metáfora para a dificuldade que ele tem em navegar nessas culturas também. Um outro livro que está aqui embaixo, que trata do assunto, é esse daqui, que é Os Refugiados, que é um livro de 2017 que também fala sobre essas pessoas que foram do Vietnã para os Estados Unidos, ou descendentes dessas pessoas que moram nos Estados Unidos, mas com uma cultura do Vietnã e que também não são muito bem aceitos e que sofrem por isso. Eu peguei ele, né, primeiro, que é um livro muito legal, um livro de contos e que mostra vários personagens, mas eu peguei principalmente para representar, né, assim, embora não tenha motos e bicicletas nessa história, mas ele escolheu, né, como para colocar na capa exatamente uma mulher andando de moto. O que significa, né, para mim, primeiro, expressa muito bem a importância prática que as motos têm no Vietnã, na Indochina em geral, mas principalmente como faz parte da identidade deles, né? Quando alguém pensa no Vietnã hoje em dia, pensa em alguém andando numa moto. E tem mais dois livros que falam mais sobre o turismo, né? Um turismo não fala muito sobre esse sofrimento dos refugiados ou da guerra, mas fala sobre esse turismo hipster, que é só uma questão de você ter dinheiro, vai para lá e paga, e está num ambiente relativamente seguro e numa cultura, e um pouco afastado da cultura real, bem, mas é legal. Esse daqui, que é a pior motocicleta do Laos, são várias histórias, né, várias viagens que esse autor americano faz ali pela região, e uma delas, a única que ele anda de moto, é essa que ele faz no Laos, que ele conta a história de uma viagem de 3 dias que ele faz na zona rural do Laos, num lugar turístico, e mas é engraçado que ele usa uma moto, uma mobilete chinesa bem velha, e que quebra o tempo todo, e ele tem que ir consertando, e como sempre, né, assim, são esses imprevistos que fazem a viagem ser legal, ele vai conhecendo as pessoas, e é bem divertido. E um outro livro é esse daqui, que é um livro sobre viagens de aventura, né, de motocicleta ao redor do mundo todo, da Colette Coleman, e ela aparentemente organiza essas viagens, né, para lugares hoje em dia seguros e que tem a documentação, e que você pode alugar a sua moto no local, tem intérprete, tudo. Mas ela conta a história, uma viagem, são mais ou menos 3 páginas de cada um desses passeios, mas o do Vietnã, que é no Vietnã do Norte, um passeio de 2 semanas, de 2.000 quilômetros. Ela fala onde é que você pode parar, onde que é legal, mas o que é interessante é que ela recomenda que você vá numa Minsk, né, que também não é tão importante como a Honda Cub, mas é uma moto legal que representa bem o local. Uma moto um pouquinho mais potente, que é usada às vezes na zona rural lá do Vietnã. É uma moto da União Soviética, da Bielorrússia também. É um livro legal. Bem, só para terminar, lá no começo eu tinha dito que eu tinha ido nesse restaurante, né, que chama Banh Mi. Banh Mi é sanduíche na língua do Vietnã, e eu queria só provar que realmente eu fui, e daí para isso eu trouxe uma foto, eu usando um chapéu de chinês, e eu queria mostrar por que eu tive coragem de tirar essa foto com esse chapéu, né, porque eu tinha bebido esse drink daí, né, esse drink é um drink que é feito com chá, cachaça, gengibre, é um chá gelado, né, que é muito, muito gostoso, e te dá a coragem para tirar esse tipo de foto, né? É claro que isso é uma brincadeira, mas era isso que eu tinha para falar hoje. Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!